Olá, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro do ano de 2026, e este é o resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir baixando o nosso aplicativo Rede Gama NGT, também nas melhores operadoras de TV a cabo e também pelo nosso streaming sempre Rede Gama NGT. Afinal de contas, todo mundo já sabe, Rede Gama NGT, sempre com você. 2 de fevereiro, completamos o primeiro mês do ano e já saiu o primeiro grande campeão do futebol profissional brasileiro. Como todo mundo sabe, teoricamente, o ano brasileiro futebolístico deveria começar com o jogo final da Supercopa, que agora ela é chamada Supercopa Rei, em homenagem ao Rei Pelé. Essa Supercopa é sempre a abertura da temporada esportiva do Brasil, da temporada futebolística brasileira, e é jogada num estádio de campo neutro entre o campeão brasileiro do ano passado, o Clube de Regatas do Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil do ano passado, o Sport Clube Corinthians Paulista. Por questões de calendário, de adaptação de calendário, acabaram se iniciando estaduais e também se iniciando o Campeonato Brasileiro antes desse jogo da Supercopa. No mundo todo, nos outros países, o jogo da Supercopa ele abre a temporada futebolística de cada país. Mas aqui no Brasil a gente dá um jeitinho para perante mais de 70 mil pessoas no estádio Mané Garrincha em Brasília ontem, estádio absolutamente dividido, 50% para a torcida do Flamengo, 50% para a torcida do Corinthians. Eu lembro que muita gente que viu pela TV ontem quis entender o porquê parecia que só haviam torcedores do Flamengo. Quando foi feito um sorteio de onde cada torcida ia se posicionar, foi feito um sorteio e a torcida do Flamengo escolheu que a sua torcida ficasse de frente para as câmeras de TV. Mas o estádio foi 100% dividido, muito interessante, muito legal isso da parte da CBF, ou seja, não adianta dizer que tinha mais corintiano ou mais flamenguista, porque foram cotas de ingresso iguais e os dois times do povo absorveram esses ingressos na sua totalidade. Falando do jogo, por incrível que pareça, foi um bom jogo de futebol. Um jogo muito bem jogado no primeiro tempo, onde, como a gente já esperava, o Corinthians de Dorival Júnior tentou jogar reativamente, marcando bem o Flamengo, principalmente na sua peça de meio campo, onde o Flamengo tem a sua possibilidade de criação de jogadas. O Dorival Júnior efetivou 2 novos jogadores, ele colocou 2 novos jogadores como titulares. Gabriel Paulista, que veio da Europa, fazendo seus primeiros jogos, foi efetivado como titular. Por quê? Porque é um jogador muito bom nas bolas altas. Já o André Ramalho, que vinha jogando anteriormente, é um jogador que sai melhor com a bola no pé, mas o Dorival sabia que para marcar o Pedro, ele precisava de um jogador alto. E lembre-se que o Flamengo ganhou a Libertadores com um gol de cabeça. Então o Dorival Júnior é um cara muito detalhista, saiu com o Gabriel Paulista na equipe titular e colocou e promoveu o garoto André Luiz a segundo volante. E o André Luiz teve uma das suas melhores partidas com o Corinthians, jogando muita bola, um jogador muito forte, mas também com uma boa técnica. Então foram esses 2 jogadores as surpresas. O Corinthians abriu o placar com um gol já tradicional, cruzamento na área, Gustavo Henrique ajeitou de cabeça e o iluminado Gabriel Paulista fez 1-0. O Flamengo ainda teve uma oportunidade de gol, mas a bola acabou indo facilmente para as mãos do goleiro Hugo Souza. O Corinthians teve a chance com o Memphis Depay de matar o jogo num contra-ataque. Ele cara a cara com o Rossi finalizou, tudo bem. O Rossi fez uma defesa espetacular, mas aquele gol numa decisão de campeonato não pode ser perdido, ainda mais pelo grande astro da equipe corintiana. Um primeiro tempo que mostrou um Corinthians valente como a gente imaginava e um Flamengo sem criatividade como a gente não imaginava que fosse acontecer. O Felipe Luiz deixou no banco
jogadores do quilate de Bruno Henrique, o novo integrante da equipe do Flamengo, o Paquetá também no banco, jogadores de bom nível no banco de reservas e manteve o seu time que ele considera hoje o que tem de melhor com Carrascal e Plata. E o Carrascal protagonizou o lance que acabou ficando meio que marcado no clássico. No último lance do primeiro tempo, ele se envolveu numa confusão com o jogador Breno Bidon. Naquele momento, quando terminou o primeiro tempo, ninguém tinha a imagem do que ele tinha feito. O Breno Bidon, terminou o primeiro tempo no gramado reclamando de ter sido agredido pelo Carrascal. O árbitro Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA, comunicou aos jogadores que não tinha nenhuma imagem que mostrasse algo a ser feito. As equipes, então, foram para o vestiário e no retorno das equipes para o início do segundo tempo, a gente notou que antes de começar o jogo, a gente que estava vendo pela televisão, eu falei, será que deu algum problema de iluminação, algum problema de segurança? O que aconteceu quando as duas equipes estavam perfiladas para iniciar o segundo tempo? Ele chamou os capitães, disse aos capitães que ele iria ao VAR. E aí ele foi ao VAR e surgiu uma imagem de uma agressão até feia do jogador Carrascal no Breno Bidon. Uma cotovelada bem explícita e aquela imagem indicava uma jogada de expulsão de campo. Então ele acabou colocando o Carrascal para fora e o Flamengo, que teve uma preleção no vestiário no intervalo de uma forma, volta a campo e tem um jogador expulso antes da bola rolar, mudou completamente o planejamento do técnico Felipe Luiz. Falamos com alguns especialistas em arbitragem, principalmente o nosso amigo Walter José dos Reis, e ele disse que o procedimento foi legal. Só foi estranho a imagem aparecer apenas no intervalo do jogo e ela não ter surgido do nascedouro do lance. Mas, segundo informações, em lances de agressão, você não precisa esperar a bola parar ou qualquer tipo de coisa. Você pode parar o jogo a qualquer momento para esse tipo de expulsão. Ou seja, o lance foi para a expulsão, mas a forma como ocorreu a expulsão que deixou assim um tanto quanto em suspense. E acabou prejudicando a equipe do Flamengo, acabou prejudicando o jogo, porque o Flamengo, volto a dizer, vem dos vestiários com uma preleção, onde os seus jogadores estavam preparados para um tipo de jogo, e de repente eles descobrem que terão que fazer o mesmo jogo, só que com um jogador a menos. O Felipe Luiz logo fez 2 alterações, aí ele cometeu para mim um grande erro, tirando o Pedro, que é o centroavante, e ele precisando fazer pelo menos um gol, sacou o centroavante. Realmente, para mim, foi o grande erro do técnico Felipe Luiz, quando começaram todas as substituições. Bom, e agora nós vamos falar do segundo tempo. O segundo tempo da grande final da Supercopa Rei, nós vamos falar no segundo tempo do nosso resumo esportivo, que volta já já. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo, falando sobre a segunda etapa da final da Supercopa Rei ontem. O Flamengo, com 10 jogadores, jogando contra o Corinthians com 11 jogadores, teve mais posse de bola, rodou a bola, procurou, mas não conseguia transformar em gol a sua superioridade em posse de bola. Só que, como a gente gosta de dizer no futebol, era uma superioridade estéril. Por quê? Porque em todo o jogo, em todo o segundo tempo, o Flamengo criou uma única chance de gol. Foi o lance do Paquetá, no final da partida, praticamente na linha de pequena área, ele acabou chutando a bola por cima do goleiro Hugo Souza. Se o Flamengo tivesse empatado o jogo, eu diria que o resultado seria justo. Por quê? Porque o Corinthians não foi tão superior ao Flamengo para vencer. Só que o Flamengo também não foi tão superior ao Corinthians. Então, se a gente analisar a bola jogada, o jogo jogado, o Flamengo não seria injusto o empate. Agora, o Corinthians teve oportunidades 1000 para ampliar o marcador,
teve um gol anulado do Memphis Depay, onde no nascedor da jogada foi anotado o impedimento do Yuri Alberto, e foi um impedimento de traçar linhas mais rápidas da história do VAR brasileiro. Eles olharam, acharam que estava impedido e segue o barco. Não traçaram uma linha, e depois, quando a gente vai procurar a imagem, ali seria por milímetros, mas não traçaram as linhas, ou pelo menos não nos mostraram as linhas traçadas. E o Memphis teria feito o segundo gol. E no último lance da partida, o Caio Jorge acabou cedendo uma bola para o Yuri Alberto, que fez um lindo gol, encobrindo o goleiro Rossi, pegando a bola do outro lado e fazendo 2-0 no último lance da partida. Lance esse que também foi anulado pelo Bandeirinha, mas num gravíssimo erro de arbitragem acabou sendo corrigido pelo VAR. O Bandeira, que marcou esses dois impedimentos, realmente teve uma atuação muito ruim, principalmente no lance do gol de número 2, onde todo mundo viu que o Yuri Alberto estava muito, muito atrás do último homem ali. Era uma coisa que não precisava nem ser marcada, nem se olhar no VAR. O Corinthians, no último lance, faz 2-0. O Corinthians conquista mais um título. O time quebrado, o time cheio de dívidas, o time cheio de problemas, acabou se reinventando nas mãos do técnico Dorival Júnior, técnico a qual eu tenho as minhas restrições. Eu acho um técnico muito medroso, é um técnico que não tem a cara do Corinthians, isso é a minha modesta opinião, não tem a cara do time, mas vem ganhando, né? Desde que assumiu o Corinthians, ele disputou 3 campeonatos e ganhou 2. Não, onde está o problema? Zero problema. E com um time modesto, que vai se tornando modesto, nas mãos do novo CEO Marcelo Paz, que trabalhou no Fortaleza, a equipe vai trabalhar com os pés no chão. O presidente Stabile deu uma declaração no gramado ainda, dizendo que nada de loucura será feita neste ano de 2026. E o ano já começa brindando o Corinthians com um título, o título de campeão da Supercopa Rei, o título de bicampeão da Supercopa Rei. Bom, virando agora a chave, nós vamos agora falar um pouquinho do Campeonato Paulista, que rolou no final de semana. Tivemos o clássico Sansão, no Morumbi, mais de 45 mil pessoas, um ótimo público. São Paulo, com tranquilidade, ao natural, bateu o Santos por 2-0, colocando o Santos perto, mas muito perto da zona de rebaixamento. Muito perigosa a situação do time de Vila Belmiro, que continua sem Neymar, e fez uma partida pífia, tendo uma expulsão infantil desse jogador Gabriel Menino, que tecnicamente é um bom jogador, mas emocionalmente não consegue suportar situações de jogo. Outros jogos, o Noroeste acabou batendo o Velo Clube e embolou a briga pelo rebolo. Eu diria que a Ponte Preta já praticamente rebaixada, depois de perder o derby para o Guarani por 1-0. Noroeste, Velo Clube e eu diria Santos ainda vão lutar para escapar da última vaga. Íamos tendo um grande jogo em Mirassol, entre dois postulantes ao título. O Mirassol ia perdendo para o Novo Horizontino por 1-0, quando caiu uma tempestade no intervalo, impedindo que a partida continuasse. Segundo tempo que está sendo jogado neste exato momento na cidade de Mirassol. É um jogo que vai definir apenas o posicionamento de Mirassol e Novo Horizontino nas quartas de final do campeonato. Volto a dizer, quem achou que ouviu errado, Mirassol e Novo Horizontino, 2 postulantes ao título de campeão paulista do ano de 2026. Vocês me cobrem. Se ao final do Paulistão um desses 2 times for o campeão, não poderemos dizer que será uma surpresa. No jogo da noite, o Botafogo, num campo encharcado no estádio de Santa Cruz, acabou vencendo o Palmeiras por 1-0. O Botafogo, que no primeiro tempo jogou contra o time recheado de reservas do Palmeiras. O Palmeiras colocou alguns titulares no segundo tempo. O Botafogo teve um jogador expulso e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu reverter o placar, o que deixa o seu torcedor um pouco preocupado e um pouco assustado. E o Bragantino também acabou tropeçando, ia perdendo para o São Bernardo por 1-0, acabou colhendo um empate e vai se mantendo na ponta da tabela. Eu diria que
Bragantino, Mirassol, Novo Horizontino e Palmeiras estão garantidos nas quartas de final e a briga pelas últimas 4 vagas será insana até o final do Campeonato Paulista. Falando um pouquinho do Campeonato Carioca, o Flamengo agora com as atenções voltadas também para o Campeonato Carioca, faz um jogo importantíssimo contra o Sampaio Corrêa, onde precisa da vitória para escapar de ter que disputar o rebolo. O que é o rebolo do Campeonato Carioca? O Campeonato Carioca são 2 chaves de 6, classificam 4 primeiros de cada chave para a sequência, e os 2 últimos de cada chave vão disputar um quadrangular, onde dos 4, um será rebaixado. Se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo disputaria esse quadrangular, e além de ser uma situação, desculpa a palavra, vergonhosa, vai fazer com que o Flamengo tenha mais 6 jogos para disputar no seu calendário. O Flamengo não depende de si mesmo. Se as equipes do seu grupo vencerem, mesmo que ele vença o Sampaio, ele não se classificará para as quartas de final. Acho que a chance ainda existe, porque os times são muito nivelados, mas o Flamengo não precisava passar por esta situação, por esta... Sabe, é um vexame, né? Você ter que depender dos outros para não disputar o rebaixamento. Mas foi esse o planejamento feito pelo técnico, pela comissão técnica comandada pelo Felipe Luiz e pela diretoria do Flamengo, e também foi o que nos foi imposto pelo novo calendário do futebol brasileiro, que vai precisar, para os próximos anos, de algumas adaptações, e o Samir Chad também já deu algumas declarações que talvez alguns ajustes sejam feitos. O calendário esse ano de 26 será melhor que 25, isso não há dúvida, mas algumas coisas precisam realmente ser ajeitadas. E o nosso resumo esportivo no seu segundo tempo vai ficando por aqui. A gente já volta com o seu tempo extra falando de outros campeonatos regionais e também da grande final do primeiro Mundial de Clubes de Futebol Feminino. Lembro sempre, Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos agora com o tempo extra, a prorrogação, o último tempo do nosso resumo esportivo aqui pela Rede Gama NGT. O Campeonato Gaúcho já tem o emparceramento das suas quartas de final. Inter e Grêmio ficaram de lados opostos das chaves, ou seja, devem, se tudo correr bem, fazer a grande final do Gauchão 2026. Grêmio, a única coisa que vamos descobrir é se será Inter e Grêmio ou Grêmio e Internacional. No momento, o Inter vai com alguma vantagem por ter feito uma melhor campanha. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, na Bacia das Almas, conseguiu uma vitória importantíssima por 1-0 ontem, jogando fora de casa. Tite não consegue fazer a sua equipe funcionar. É impressionante como o treinador não consegue colocar seu plano de jogo, não consegue colocar os seus jogadores para exercer as funções que ele precisa. É um timaço recheado de craques, mas que ainda não luziu. Já estão falando que o Tite está balançando. Eu acho um absurdo você demitir um treinador com 1 mês de trabalho, sendo que ele não teve pré-temporada suficiente. Um dos comentaristas mais antigos do rádio atual, o Décio Aranha, comentarista da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, tem uma frase perfeita: campeonato regional só serve para demitir treinador. E é isso que pode acontecer com algum dos treinadores dos grandes clubes brasileiros que não tem sucesso num torneio que todo mundo fala que não faz questão nenhuma de disputar, mas quando começa a perder, a pressão aumenta e aumenta demais. O Campeonato Paranaense já iniciou as suas quartas de final e tivemos no sábado um lance muito inusitado no futebol brasileiro. Eu não me lembro de ter visto isso, e olha que acompanho o futebol há muito tempo. Cianorte e Curitiba jogavam em Cianorte, finalzinho da partida, 0-0, o goleiro Rangel do Curitiba foi bater um tiro de meta, acabou batendo com muita força na bola, a bola quicou, atravessou o campo todo, quicou na frente do goleiro do Cianorte e acabou o encobrindo.
foi um gol de tiro de meta. Um gol de tiro de meta. Eu não me lembro de ter visto gol de tiro de meta. Já tinha visto gol de goleiro, quando o goleiro chuta, vai até a entrada da grande área e chutava. E já vi muitos gols acontecerem nessa situação. Agora, gol de tiro de meta, pelo menos eu, não tinha visto até então. Falando agora um pouquinho do primeiro campeonato mundial de clubes feminino, que foi disputado em Londres na última semana. As semifinais, o Corinthians acabou batendo o Gotham de Nova York por 1-0. O Arsenal acabou batendo a equipe marroquina por 6-0. Arsenal e Corinthians no Emirates Stadium jogaram ontem e foi um jogaço. A pena é que o jogo foi mais ou menos na mesma hora da final da Supercopa Rei. Então era um jogo ali na TV e o outro jogo no celularzinho. O Corinthians saiu atrás, perdendo no primeiro tempo por 1-0, empatou, o Arsenal fez 2-1 e nos últimos lances o Corinthians de pênalti acabou empatando por 2-2. Fomos para a prorrogação e na prorrogação o Arsenal merecidamente acabou batendo o Corinthians por 3-2. Um resultado excelente para o Corinthians, que é o grande time de futebol feminino do continente sul-americano, das Américas, e o Arsenal é uma máquina de ganhar títulos, uma máquina de jogar, é um time que dificilmente deixa de golear as suas adversárias. É um time que tem uma média de 35 mil pessoas no Emirates Stadium para o futebol feminino, e é uma estrutura que está anos-luz à frente da nossa estrutura. Então, o Corinthians fez um jogo justo, fez um jogo corretíssimo, fez um jogo duro e perdeu para o todo-poderoso Arsenal por 3-2, sendo que o gol da vitória acabou acontecendo apenas na prorrogação. Uma grande vitória do Arsenal e uma grande campanha das Brabas, como são chamadas as jogadoras do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui pelo Brasil. Falando um pouquinho de mercado da bola, o Atlético Paranaense anunciou na semana passada a contratação do colombiano Cetré, um dos destaques do campeonato argentino pelo Estudiantes de La Plata, jogador colombiano de muito futuro, de muito recurso, e que misteriosamente no final de semana a negociação acabou sendo desfeita. Os dirigentes dizem que houve um problema entre as diretorias. As nossas fontes dizem que o Cetré foi reprovado pelos exames médicos, foi detectado um problema cardíaco e um problema de menisco neste atleta. Seria muito, mas muito importante que a verdadeira razão do Cetré ter sido devolvido ao Estudiantes de La Plata seja colocada. O Atlético estaria fazendo a maior colocação da história, a maior compra em termos de valor da história do futebol paranaense, e o Cetré acabou chegando na sexta-feira e, pelo jeito, já está de volta na sua terra. Isso é muito complicado. Bom, essa semana a gente vai ter a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, neste meio de semana, muitos jogos rolando. O campeonato começou na semana passada e todo mundo sabe que o Resumo Esportivo vai estar por aqui, sempre acompanhando tudo para você. Meio de semana Brasileirão, fim de semana Paulistão e segunda-feira que vem, sem dúvida, o nosso resumo esportivo, que vai dar total atenção ao Super Bowl, que será jogado no domingo à noite. Super Bowl entre New England Patriots e Seattle, agora me falhou o nome, mas é a equipe Seattle Seahawks e New England Patriots. Programa gravado ao vivo, sem o ponto eletrônico, acaba acontecendo. Então, entre as equipes de Seattle e New England, o Super Bowl, domingo à noite. Então, na próxima segunda-feira, o resumo esportivo vai estar levando para vocês, se baseando, vai ser basicamente, vamos falar, do Super Bowl, o maior evento em termos publicitários esportivos do mundo, onde cada anúncio de publicidade custa uma verdadeira fortuna em dólares. Estaremos acompanhando e levando para vocês tudo que acontecerá neste grande jogo, nesse grande evento esportivo. E o nosso resumo esportivo vai ficando por aqui.
desejando uma excelente semana a todos. E voltaremos na próxima segunda-feira. Excelente semana e até logo, galera.